E no episódio de hoje do Elite Saúde, eu recebo Elizabeth Enns, psicóloga focada em conflitos de relacionamento, em questões dentro do casamento, tudo que é vivenciado com os filhos, todo esse movimento que faz parte das famílias. Seja muito bem-vinda, Elizabeth. Obrigada, Vitória. Esse não é o primeiro podcast que ela fez aqui, eu acho que, se não me engano, já é o terceiro. E hoje nós vamos fazer de forma mais aprofundada, primeiramente para conhecer a Elizabeth Enns, e depois vamos falar a respeito do foco narcisista, marido narcisista. Nós vamos focar nessa temática no dia de hoje. Elizabeth, primeiramente, me conta, como foi que surgiu esse desejo seu de ser psicóloga? Olha, Vitória, na verdade, eu queria ser advogada. Aí, como eu ainda era muito jovem, morava na casa dos meus pais, logicamente, né? Eu era ainda uma menina de 18, 19 anos, e meu pai não gostava dessa profissão. Então, eu decidi por psicologia. E eu acho que foi o melhor caminho, porque eu não seria tão boa advogada quanto psicóloga. Então, acho que meu pai tinha um pouquinho de razão, né? Agora, se você perguntar para mim como que foi meus estudos, eu estudei na Universidade Nacional de Assunção, no Paraguai, porque eu moro no Paraguai há mais de 50 anos, mas sempre com essa vida assim um pouquinho nômade, né? No Brasil, no sul do Brasil, eu sou natural do estado de São Paulo, interior de São Paulo, e já nos anos 70 meu pai foi para o Paraguai. Ele foi primeiro a serviço, né? Ele foi convidado e ele gostou do Paraguai. E ele achou que era uma terra boa, também para criar os filhos, né? Então, por essa razão, eu estudei no Paraguai, também estudei em outras universidades, né? Na Universidade de Buenos Aires, na UBA. Até hoje ainda eu continuo estudando, né? Atualmente com uma universidade do sul da Argentina, Santiago del Estero, e praticamente todo o material que eu utilizo, né, na avaliação das pessoas é espanhol, né, de origem espanhol, porque a Espanha ela é uma terra muito fértil para tudo que é psicologia, e até hoje continuamos estudando. E comecei assim. No começo da minha carreira, eu me formei para atender crianças e trabalhei muitos anos também com crianças pequenas, né? Então, eu tenho muita experiência também com crianças. Mas depois eu fui ganhando outros estudos, focando mais no que é adulto, né? E então, atualmente, eu gosto mais de trabalhar com adultos, especificamente casais. E assim foi o começo. Até porque os problemas, quando chegam na criança, é porque já está passando pelo casamento, né? No caso, tá ali no homem e na mulher, nos pais, né? Traz um pouco essa origem disso. Então, quando eu trabalhava com criança, eu consegui perceber e entender que a criança não tem problemas. A não ser que a criança tenha nascido com algum tipo de patologia orgânica, que sim seria, né? Mas eu percebi que toda a problemática daquela criança, aonde começou? Com o papai e com a mamãe. Então, quando os pais traziam as crianças para eu atendê-las, eu percebi que não adiantava atender a criança, eu tinha que atender o pai e a mãe, o casal. Se o pai e a mãe não modificar a conduta deles dentro de casa, não adianta tratar da criança. É difícil falar, mas os pais poderiam até perder dinheiro, porque eles não vão conseguir ver uma melhoria no filho. Primeiro é o papai e a mamãe. E após, por consequência, o filho sim vai começar a mudar. Daí o tratamento psicológico com a criança sim vai ter um bom efeito. Caso contrário, a psicóloga pode passar anos tratando da criança, mas vai ser muito lento, né? Então, começa ali, com o pai e a mãe. Foi por isso que eu decidi trabalhar mais com o casal, né? Porque o filho vai melhorar como consequência. Perfeito. E tem um ponto muito interessante que eu sempre gosto de abordar,
que é justamente essa vertente que você é uma pessoa, como eu gosto de dizer, skin the game. O que nada mais é a pessoa skin the game? Ela atua, ela agrega na vida das pessoas com o trabalho dela, só que com questões que ela tem com a própria experiência. Porque a Elizabeth, ela já é casada já há quantos anos? Vai fazer 33. Ou seja, 33 anos de casada. Sim, graças a Deus, muito bem casada. Exatamente, com o senhor Antônio. Com o seu Antônio Carlos. E quantos filhos? Tenho 3. Que um é meu. Pois é, então assim, dentro desse contexto de storytelling, que eu gosto de dizer, até mesmo storytelling, no caso, a história do profissional, essa parte do próprio profissional para o nicho que ele escolheu faz total diferença ter ali agregado na vivência. E isso ela traz muito a fundo. Então, o formato de acompanhamento, pelo que eu percebi, e inclusive até mesmo que as próprias pessoas, quando vão procurá-la como paciente, identificam. Além da quantidade de anos de experiência, é a quantidade de tempo que é casada, é a quantidade de filhos também que tem. Então, além da jornada profissional, ela tem a vivência, e eu acompanho de perto, vejo diariamente, ela é realmente aquela perfil de profissional que prega o que fala. Então, isso é muito bacana. Tem que ser coerente. Exatamente. E com base nos últimos momentos, dos outros episódios de podcast que nós gravamos e da quantidade de pacientes que vieram, veio uma pauta muito forte, que foi justamente mulheres lidando com maridos com comportamento narcisista. Por isso, o objetivo desse podcast de hoje. Elizabeth, eu queria que você trouxesse até mesmo a questão das queixas em si que as mulheres vêm dando dos seus maridos, para que, não de modo em si trazendo o ponto do narcisista, mas que ela pode começar a ligar sinais de alerta, sinais de que, olha, é um problema, isso aqui vai se agravar, porque o comportamento narcisista, se a mulher ou não freia, ou se já está muito pior ali, ela não sai daquela situação, ele sempre vai ter uma tendência a se agravar mais. Então, assim, se você puder trazer assim, uma vertente de como que está sendo até mesmo essa experiência desse boom de pacientes que vieram com essa questão e de padrões comportamentais que você vem identificando. Olha, Vitória, o primeiro sinal é a pessoa vai se deteriorando emocionalmente. E um quadro de estresse que a gente percebe é bastante grave. Por quê? Porque é como se a mulher o tempo todo estivesse patinando. Ela não consegue. Sabe quando um veículo ele entra num terreno que é que não é um terreno firme e o veículo ele patina e não sai do lugar? Começa a acontecer isso aí. Por quê? Porque no começo do relacionamento, quando a mulher conheceu aquele homem, que ela se encantou com aquele homem, o que aconteceu? Aquele homem começou o trabalho dele nesse momento, quando ele conheceu aquela mulher. Ali ele já abre aquela caixa onde ele tem todos os instrumentos e elementos necessários para ele começar a manter o controle sobre aquela pessoa. Como começa isso? É como que se você encontrou sua alma gêmea. Tudo que você gosta, ele gosta também. Todos os teus sonhos são os sonhos dele também. Começa desse jeito. E o que acontece? A mulher se vê maravilhada com tudo aquilo. Quem que não gosta, né? Então, depois disso, o narcisista, ele começa a sedução. Como que é a sedução? Quando ele começa a falar para você que é uma situação assim de vitimização. Ele é vítima. Então, ele conta para você que ele está saindo de um relacionamento no qual ele foi muito infeliz, porque essa mulher judiou dele, ou seja, aquela vítima. Então, esse é o primeiro trabalho. Sedução e vitimização. E aí começa aquele trabalho de envolver a mulher. Chega um momento que seria assim como o segundo passo, é quando ele começa já a querer manter o controle sobre você. Então, você quer usar uma camisa vermelha? Ele fala, olha, camisa vermelha não fica muito bem para você. Você quer usar uma roupa um pouquinho mais curta, ou às vezes um shorts um pouco mais assim, folgado, às vezes um pouco mais curtinho, e ele começa a dizer que não é adequado, porque outros homens vão começar a olhar para você. O que ele faz? Ele envolve você com cuidados.
Esse é o terreno que ele utiliza, de ser cuidadoso com você. E nesse momento, a mulher, como ela já está com aquela dependência emocional, ela começa a se deixar levar. O segundo passo é começar a afastar você, ou nesse caso a mulher, de todas as pessoas que estão muito perto de você. Sua família, seus colegas, aquelas pessoas que são cara aos teus afetos. Então ele começa, por quê? Porque essas pessoas, elas estão de fora, né? Então elas estão vendo aquele relacionamento que já começa a ser um pouco abusivo. E o que faz? O que faz uma amiga? O que faz uma mãe, uma irmã, uma cunhada, um cunhado? Começa a alertar. Olha, eu estou vendo que alguma coisa não está certa. E qual é o melhor caminho para o narcisista? Começar a afastar você de tudo aquilo, de maneira que você fique concentrada nele. Então, ele consegue deixar você atrapada naquele lugar. Aí começa o outro momento que a gente chama de espelhamento. É quando ele tem o mesmo sonho seu. Então ele diz, não, nós vamos ter filhos, vamos ter aquela casa. Ele começa a espelhar. Ele utiliza como um espelho. O que você vê nele é a mesma coisa que você quer. Mas tudo isso não é real. É apenas aquela intenção de sempre manter você debaixo do poder dele. Como se fosse um bonequinho. O desejo dele é isso. Depois dessa fase, é a fase que, como eu digo, do isolamento, onde só ele é teu universo. E eu tenho, infelizmente, casos em que chega o momento que a esposa, ela não consegue mais sair de casa. E quando sai de casa tem que ser com ele. Ele afasta até aparelho celular. Aí ele tem pleno domínio sobre aquela pessoa e começa aquele processo de hostigação, onde você tem que fazer exatamente aquilo que ele propõe. Porque quando você tem aquela carência emocional, quando ele ameaça de se afastar, você fica com medo. É como uma droga. Infelizmente, é como uma droga. Quando se afasta, a pessoa quer por perto. Quando está por perto, machuca a pessoa que é longe, mas já não consegue sair daquele circuito que às vezes costuma ser fatal, né? Mas a gente torce para nunca acontecer isso. Quando está nesse momento, é quando a pessoa começa a descobrir aonde realmente está. E às vezes tem filhos também. E, infelizmente, é um sofrimento muito grande. Porque o narcisista, ele pode ser também violento. Não somente verbalmente, como também fisicamente. E nisso os filhos começam um sofrimento muito grande. Nesse contexto dos filhos passarem por esse sofrimento muito grande, muitas das vezes as pessoas acham que por, de certa forma, brigar longe dos filhos ou, de certa forma, ter aquelas desavenças, só que não na frente dos filhos, eu queria até que você trouxesse aquele ponto interessante que os filhos sentem o sofrimento da mãe. Sim, mas eu gostaria de falar uma coisinha antes também para a pessoa ficar, né? Saber que tem também aquele processo da triangulação. Não podemos esquecer disso. Que é o momento que ele começa a ter assim, certos relacionamentos com outra pessoa. Então, se a esposa chegar a descobrir, não tem problema, porque vai continuar do mesmo jeito. Então, ele começa já a procurar uma outra vítima. Ele fica com a esposa ali, com a mulher, né? Mas ele já procura aquela triangulação. Já vai ter outra pessoa também dentro do relacionamento. E quando a esposa descobre e pede satisfação, ele não volta atrás. Pode até ser que ele minta, que ele fale que não, que é uma coisa, apenas uma amiga, apenas uma colega de trabalho, mas na verdade não é isso. Essa pessoa já entra também dentro daquele relacionamento. Não podemos esquecer também desse fato, que vai acontecer mais cedo ou
mais tarde. E aí a mulher começa a se sentir desprezada, humilhada. Também começa a interferir muito nas relações íntimas, nas relações sexuais, e a mulher vai se sentindo cada vez mais desvalorizada. E já que a sua pergunta é conforme os filhos, o que acontece quando um filho vê esse sofrimento da mãe? Palavras sobram, né? Palavras sobram. E a mãe é a que está, né? A mãe é a mais próxima do filho. E esse narcisista, na frente das pessoas, eles vão ser pais excelentes, maridos magníficos, mas isso é na frente das pessoas, né? Em casa é quando a gente tem a verdadeira vida, né? E as crianças vão crescendo, vendo tudo isso. A ausência emocional do pai, né? E aí começa o problema. Porque dentro desse contexto do casal em si, tem esse impacto nas crianças, porque as crianças vendo aquilo tudo, ficam vivenciando naquele conflito. E vai estar, por exemplo, reverberando isso nos relacionamentos, quando chegar no momento da vida delas nesse contexto. Sim, senhora. Sim. Deixa eu falar uma coisinha para você. O narcisista, possivelmente, ele saiu de uma família narcisista. Possivelmente, esse narcisista do qual nós estamos falando neste momento, ele já vem de uma família onde ele viveu tudo isso. É um problema vindo de uma geração. É um círculo vicioso, né? Você vê aquilo. Quando chega nesse momento, quando a mulher me procura, a preocupação dela são os filhos, logicamente. E eu, para ajudar de uma maneira mais eficiente também e mais rápida, porque é o que eu sempre digo, as pessoas, quando elas me procuram, é porque elas estão com um sofrimento muito importante. E eu não posso perder muito tempo, eu tenho que agir rapidamente. Então, o que eu faço? Mesmo à distância, não tem nenhum problema. Eu peço para fazer uma avaliação naquela criança. Então, é a mãe, e eu dou a dica para a mãe tomar os testes daquele filho. E ela manda para mim em PDF, né? E eu faço uma análise do que aquela criança está vivendo dentro de casa. Muitas vezes, eu consigo saber mais do que acontece dentro de casa pelos testes das crianças do que a própria mãe contar para mim o que está acontecendo. Porque quando eles fazem esse teste, não só as crianças, os adultos também, é como se eu estivesse olhando o que eles olham. Entende? Eu consigo ver o que os olhinhos dele vê dentro de casa e o que eles ouvem. Porque isso daí é tudo. Isso aparece nos testes. Então, daí eu tenho uma maneira mais rápida de trabalhar, porque aí eu já começo a ver. Um caso que eu tenho já faz um tempinho, né? E nesse caso, a mãe, com as minhas indicações, ela conseguiu fazer os testes, ela tem 3 filhos, e cada filho era uma dolência diferente. O que é uma dolência? É uma dor que as crianças estão sofrendo ali. E cada filho tinha uma maneira diferente de ver. Esse casal, eles têm 2 filhas mulheres e um filho homem. Com o teste do filho homem, eu já comecei a perceber que esse menino já começa a ser violento. Ele é pequeno ainda. Mas nos testes eu já vi que ele estava começando a ser violento. No caso das meninas, eu percebi que tinha muita insegurança nos testes das meninas. Então, quando eu fiz novamente a entrevista com a mãe, fui eu que comecei a perguntar para ela: com fulano está acontecendo isso? Está acontecendo aquilo? Ele está batendo nos colegas na escola? Ele está batendo nas irmãzinhas dentro de casa? E era tudo isso que já estava acontecendo. E são crianças pequenas ainda. Então, essa é uma maneira... Porque, na verdade, o que eu procuro, o que eu quero é ajudar as pessoas. A minha missão é ajudar as pessoas. E o mais rápido possível. Se você chega no hospital com uma ferida, o que o médico vai fazer? Ele vai começar a perguntar para você de onde que você é, de onde você nasceu. Não. Ele urgentemente vai procurar a primeira coisa, aquela ferida, que é o que está sangrando, que é o que está perdendo vida ali.
e depois vão ver. Comigo acontece a mesma coisa. Dentro desses acontecimentos dentro da família, principalmente dentro do casal, eu falo porque eu conheço muitas mulheres que sofreram violência doméstica e que vivenciaram essas questões. Começa sempre nos modos sutis, né? De coisas assim, de comportamentos dentro de casa. Muitas das vezes começam nas palavras, depois podem se agravar para empurrão, depois podem ser coisas mais complexas, ameaças, até chegar muitas das vezes no momento que Deus me livre até de findar a vida da pessoa. E essa questão das palavras, as palavras elas são importantes e têm uma força sobrenatural que muitas das vezes as pessoas não conseguem ter essa percepção. E que essa força das palavras impacta tanto no psicológico da mulher, quanto na questão dos filhos também. Então, o que eu me refiro a viés de palavras agressivas, palavrões, desmoralizar a mãe. Muitas das vezes o homem chama a mãe, sua vagabunda, aquelas palavras atrocidades. Palavras muito grossas. E ontem, inclusive, até mesmo para esse podcast de hoje, eu estava dando uma análise do quanto que o impacto das palavras afetam os filhos. Tem um caso criminal que eu não vou entrar muito no ponto, que é bem pesado, mas essa pessoa que cometeu muitos crimes, quando ele estava pequenininho ainda, os pais, aquela coisa, a família, aquela briga, e usavam termos do tipo: esse daí não vale nada, esse filho aí veio do diabo. Palavras nesse termo. Críticas, né? No caso, muitas que o pai críticas. Tá ali fazendo com a mãe, aí tem aquele ataque à mãe. Quando a criança cresce, se torna uma criança agressiva, não respeita as mulheres e acaba replicando as palavras que o pai falou em atos físicos, chegando até situações a ponto dessa pessoa entrar num crime violento e ser presa. Então, eu queria até mesmo que você falasse sobre como que o poder das palavras impacta, assim, no psicológico das crianças, mesmo que para os pais pareça pequeno, principalmente na região do país aqui no Brasil, no Nordeste em si. Muitas palavras pesadas que são vistas como pequenas. Então, eu queria que você trouxesse, assim, essa importância dos palavrões e das palavras, tanto que a esposa profere para o marido, quanto o marido profere para a esposa. Uma coisa importante que eu explico para os pais, né, em geral, é o seguinte: palavras duras endurecem o coração. Palavras suaves suavizam o coração. Esse conselho, ele é muito precioso, porque você precisa ter uma base na sua mente para saber o teu limite. Então, quando você aprende isso, você já começa a entender o teu limite. Também eu explico para os pais que os pais, às vezes, têm o costume de gritar com os filhos. Vai tomar banho, ou se arruma rápido para ir para a escola, mas é sempre aquele jeito enérgico, né? Então, o que a criança aprende? Que enquanto o pai ou a mãe não chega lá em cima, naquele grito, naquilo de falar palavras grossas, ele não faz. Por quê? Porque o pai e a mãe acostumou ele a subir lá em cima. E isso não pode. Isso deve ser corrigido. Você tem que falar sempre no mesmo tom com o teu filho. E ele tem que entender o teu tom. Então, sempre você é o pai, você é a mãe, é você que marca as pautas daquela família. Então, você acostuma seu filho a falar sempre no mesmo tom. Se a criança não obedece, não adianta gritar, nem bater, muito menos, né? Mas aprenda a lidar inteligentemente. Então, que haja um castigo, né? Mas também pode ser, quando eu falo de castigo, é uma coisa negativa, né? Infelizmente. Mas também pode ter uma coisa muito positiva. Enquanto a criança não está fazendo, aí você pode falar: filho, faça isso daí, depois nós vamos comer uma pipoca juntos. É uma outra maneira. Educação positiva. É outra maneira. Às vezes seu filho, se você diz: filho, vai tomar banho. A criança não vai. Você pode ir lá e brincar. O pai, que tem um pouco mais de força, pode pôr essa criança no ombro, ou levar no braço, e levar até o banheiro, dando risada e tentando. Essa seria uma forma positiva, né? E acostumar o filho dessa maneira, não necessariamente tem que ser tudo tão rígido, tudo tão pesado, não pode.
Uma coisa que eu explico também para as pessoas, a paz, ela é um bem muito precioso. O que nós temos que fazer e tentar sempre conseguir é a paz dentro de casa. Quando não tem paz dentro de casa, é uma alerta, tá? É uma luzinha vermelha que acendeu. Alguma coisa não está bem. Quando o pai ou a mãe, ou inclusive os filhos, começam a ter esse comportamento que você está explicando, é porque não tem paz em casa. Nós que somos pessoas de bem, né? Nós sempre falamos que o que tem que estar dentro de nossa casa é o Espírito Santo. E você acha que o Espírito Santo vai ficar numa casa onde tem gritos, onde as pessoas falam palavras que podem ferir, que podem magoar? Garanto a você que não. E nós precisamos de ter esse espírito de paz. Se tiver paz dentro de casa, é como um lugar cheio de luz, um caminho de luz. Quando tem luz, o que acontece? Eu estou nesse lugar aqui que tem muita luz, então eu posso ver muita coisa, até coisas pequenas eu poderia ver. Se nesse lugar tivesse escuro, o que vai acontecer comigo? Eu vou começar a tropeçar com as coisas, com os móveis. Eu não vou conseguir pegar essa água tão bacana que está aqui. Então, se tiver escuridão, você vai começar a tropeçar. E até trazendo que tudo que ela tá falando é um viés muito verdadeiro, porque eu vejo muitas mulheres, que eu falo assim que eu acompanho todo esse processo, já são 15 anos conectada com psicólogas. Muitas mulheres que estão vivenciando isso no casamento por ver os filhos pequenos não têm noção do peso que causa você viver, os filhos viverem no meio de briga, no meio de gritaria, no meio de xingamento. E eu trago isso porque eu sou uma pessoa que eu vim dessa vivência familiar. Tanto que eu era uma pessoa extremamente surtada, só falava gritando. Eu digo que eu comecei a conhecer a paz depois que eu conheci o filho dela. Então eu via eles assim, em questão de comportamento, e eu ficava, nossa, são muito calmos, meu Deus, não é normal. E até que eu vi que o normal era eu, no caso, que não era normal. Eu que vim de uma vertente de muito grito, de muita briga, de muita questão dentro de casa. E isso me atormenta até hoje. São coisas que eu falo que a gente controla com acompanhamento psicológico, porque toma consciência e resolve em nível de comportamento, mas aqui na cabeça são anos de terapia para resolver problemas que tinham ali, que foi causados desde a infância dos pais. Então, para todas as famílias, principalmente quando eu tenho acesso a muitas mulheres, eu trago muito essa vertente. Tudo o que vocês fazem na frente dos filhos repercute. Tanto que eu até falei uma coisa muito legal para uma cliente ontem. Eu falei isso para ela. Antes de ontem eu sonhei com a gritaria. Eu até anotei isso para me levar para minha próxima consulta. Eu sonhei com a gritaria, meu pai e minha mãe gritando de um lado e pro outro comigo. E eu acordei com a mão esquerda tremendo, como se aquela emoção toda veio para mim. Eu falei, nossa, eu vou anotar e vou levar para terapia. Porque fica na memória, fica marcado. E aí, depois, é claro, de acompanhamento, eu até gosto de dizer assim, se você não quer que seus filhos te deem problema no futuro, evite o máximo de causar problemas para eles agora na fase como criança. Então, eu gosto muito de trazer essa dualidade, porque hoje eu vejo que os casos que a Elizabeth atende, que cuida e tudo, eu vejo que penso assim, nossa... não que eu até tô condenando a questão dos pais, porque eu falo assim, às vezes os pais dão o melhor que eles têm, questão cultural, eles foram criados assim, muitas das vezes tem muitos que não têm um nível de consciência, tanto que eu não digo meu pai, foi a forma como eles aprenderam. Mas agora, você que está assistindo esse podcast e tá vendo isso, se a partir de agora você ainda continuar com esse comportamento, aí a responsabilidade tá sobre você. Tá muito bem. Então, Vitória, continuando com isso que eu tô falando, é o seguinte, se você, mãe, está vendo tudo esse processo negativo dentro da sua família, você tem que tomar uma atitude, tá? Você não pode permitir que essa situação vá se agravando, porque os seus filhos, a sua família vai ser deteriorada de uma maneira muito complicada. Então, o narcisista, ele não vai mudar. Esse círculo vicioso não vai parar. Ele pode até prometer, fazer muitas promessas, mas é muito difícil, tá?
Narcisismo, então, o narcisismo não tem cura? A única cura que eu posso dizer para você que sim existe é a cura do amor. O amor, ele é o nosso universo, o mundo que nós vivemos foi criado por amor. Então, o amor, ele é a única medicina que cura tudo. Você pode tomar toda a medicação, você pode fazer muitos processos, muitos tratamentos, mas se você não tem amor, nada funciona. Então, quando você diz para mim que se não tem solução, cientificamente é muito complicado. Mas se a gente pensar nessa palavra de amor, que é a medicina que cura tudo, sim. Mas daí nós precisamos que essa pessoa queira, que o narcisista diga sim, eu quero. Gostaria de dar um exemplo muito simples para você. Quem conhece um pouquinho do Evangelho vai se lembrar daquele momento que tinha aquele cego e que Jesus estava passando e aquele cego estava ali gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E até as outras pessoas pediam para o cego se calar, porque Jesus jamais ia vir ali, ele estava jogado em algum lugar. Mas Jesus ouviu ele gritar. Jesus foi lá e perguntou para o cego, o que queres que eu faça? É evidente que o homem queria ver, né? Jesus sabia disso. Mas por que Jesus perguntou para o cego, o que você quer? Porque aí o cego iria falar, eu quero ver. Então o milagre se fez, porque a pessoa pediu, a pessoa queria. Imagina, Jesus, que ele pode fazer qualquer coisa, pode fazer até hoje, porque ele continua vivo, ele está vivo, mas por que ele pergunta? Porque a pessoa tem que querer. Então, se esse esposo, ele não diz, eu quero, minha amiga, é difícil, tá? Exatamente nesse ponto agora que eu ia chegar. É o que eu vejo, principalmente, de muitas pacientes, sempre quando chegam para você, trazendo todos os pontos, e muitas das vezes ela já tem até certos flertes assim na mente dela de que possivelmente o marido possa ter realmente o narcisismo, né, na pessoa dele. E aí acontece que ela fala assim, ele não quer procurar ajuda, muitas vezes vejo isso, ele não quer procurar ajuda nem nada, e eu tô tendo que entrar, como é que eu posso? E ela quer como se fosse assim, tá toda deteriorada por dentro, mas ela quer fazer um milagre na vida do cara, ela quer salvar. Não, esse comportamento dele pode ser talvez uma coisa do inimigo, esse comportamento dele é por causa que ele teve uma família triste, o pai dele fez isso e aquilo com a mãe. É como se ela quer colocar uma armadura de salvadora para chegar e salvar aquele homem. Então, assim, olhando até para a câmera principal, nos olhos da mulher que está vivenciando isso com um narcisista hoje, o que você diria para essa mulher que quer salvar o marido dela, que não quer? Que a armadura dela, em algum momento, vai se deteriorar. Quando um guerreiro ele ia para a guerra, ele utilizava uma armadura, né, de ferro potente. Mas o que acontecia durante as batalhas? Aquela armadura ela ia perdendo a eficácia, né? Porque ela vai se deteriorando. E com a esposa vai acontecer a mesma coisa. Você vai chegando a um ponto que você vai perdendo toda a sua energia. E eu, falando dessa energia, eu gostaria de falar um pouquinho da energia feminina. Eu não estou falando de um jeito romântico, não se trata disso. Mas muitas vezes aquela mulher, ela tem que ter uma energia masculina. Por quê? Porque ela tem que tomar conta de tudo, é o que você está falando. Tomar conta dos filhos, muitas vezes tomar conta até da economia, porque o narcisista, ele muitas vezes ele é gastador, ele faz muita coisa que vai deteriorando a economia da família. Então, aquela mulher tem que pôr toda aquela energia mais forte, mais dura, para poder equilibrar um pouquinho dentro de casa, né? Equilibrar aquela família. Mas o que acontece? Aquela energia masculina que ela utiliza, naquele momento foi necessário e deu certo, tá? Deu certo. Mas com o passar do tempo, a mulher vai perdendo a luz dela. A luz, aquela femineidade dela, ela vai perdendo.
porque ela teve que utilizar muito aquela energia masculina para poder manter o equilíbrio dentro de casa. E quando uma mulher vai perdendo o brilho dela, dentro de casa as coisas é como uma plantinha que vai morrendo de a pouco. A mulher que utiliza aquela energia masculina para manter isso que você está falando, ela vai deixar de ser uma mãe carinhosa, ela vai deixar de ser aquela mãe feminina. Por quê? Porque todo o tempo ela está na batalha, todo o tempo batalha, batalha. E aquilo causa uma tensão na própria pessoa. E não tem ser humano que consiga manter todo o tempo aquele estado de alerta. Por isso que é cientificamente comprovado que a mulher vai ter a saúde deteriorada, tá? Porque é o tempo todo um estado de tensão, tendo que cuidar de todos os fatores, todos os detalhes, para poder manter uma coisa, para manter uma situação que possivelmente não vai melhorar. Ao contrário, poderia até piorar, né? Então, eu digo que, nesse caso, ela deve pensar muito bem o que ela quer para ela e para a família que ela construiu. Uma separação não é o fim do mundo, mas tem todo um processo para separar do narcisista. Por quê? Porque já existe... Lembra o que eu contei no começo? Processos para separar do narcisista. Essa tá boa. Daquela conexão que o narcisista fez com ela. Isso daí é uma conexão emocional que ele fez. Aquilo é muito difícil de sair disso. Eu não posso dizer para uma esposa, não, larga desse homem, sai daí. Não, as coisas não funcionam. As coisas são muito complicadas. Então, é todo um processo. Quando uma pessoa quer sair daquela adicção a algum tipo de droga, o que acontece? É todo um processo, não é? O desmame. Não é de um dia para o outro que a pessoa sai Deus nos livre e guarda, né? Mas de uma cocaína. Não. Porque tem vários processos que a pessoa tem que passar. Então, a pessoa vai sofrer? Claro que vai sofrer. A esposa vai sofrer? Vai mudar muita coisa. Mas são mudanças necessárias para um futuro melhor. Entende? Até para sair de um relacionamento ruim dói. Independente, às vezes mais ou menos, o ruim dói. E tem uma coisa que agora eu vou falar, que inclusive isso eu noto nela, tá? E eu tava analisando, e eu fui parando justamente pra analisar, que ela fala sobre essa questão de perder a vitalidade, a feminilidade. Toda mulher, vamos agora colocar pra um lado mais superficial da coisa, tem aquela questão de querer rejuvenescer bem. E uma coisa que eu noto em pessoas que vivenciam essas questões de relacionamento conturbados, é que quando a mulher vai chegando nos seus 50, 60, ela tá com cara como se ela tivesse 70 e poucos, 80 e poucos. Então, até essa questão da qualidade em si, da forma como você aparenta, que isso tudo tem um impacto, isso vai afetar. Porque o corpo, ele começa um processo de autodestruição de dentro para fora. Tanto que eu vou até trazer uma coisa interessante para vocês. O colágeno da bochecha dela tá mais do que o meu. Pra vocês verem. E quantos anos você tem? Falei pras pessoas. 58. Viu? 58 Graças anos. E a minha estica mais do que a dela. Pra vocês verem. Que a pessoa não viveu muitos anos sem paz. Agora tem paz, agora tem. Uma outra vertente que eu queria trazer é que muitas das mulheres, quando estão com o parceiro ali narcisista, o homem, depois quando vem chegando ao alarde, que tá naquele estopim, que ela vem sofrendo muito pelo comportamento narcisista do marido, ele começa a fazer aquela coisa de tipo, da família perfeita e tudo, ele começa a jogar tudo contra a mulher. Que ela é a louca, que ela fez ele ficar daquela forma, que eu assisti inclusive alguns podcasts com mulheres contando sua experiência como narcisista, né? E ali dentro daquele processo ela começa a guerrilhar como uma batalha, principalmente na hora que ela tá naquele estopim da separação, se ela não fizer adequadamente. Que aí, no caso, que infelizmente chegam a situações bem complexas. Então, esse detalhe sobre o movimento do separar de um narcisista que eu queria que você trouxesse, porque infelizmente eu assisti histórias dentro desse contexto que tiveram finais, assim, muito tristes, do homem chegar num limite da mulher ter esperado a corda estourar para ele ceifar a própria vida dele e dos filhos em conjunto para machucar ela, porque o narcisista, ele quer
deteriorar a mulher inteira. Se ele deixar, ele vai fazer o máximo que puder. Então, eu queria que você trouxesse, assim, de comportamentos quando tá nessa grade final, porque infelizmente eu vi que muitas pessoas até que procuraram para atendimento estão nessa grade final ali, dolorida da coisa. Eu queria que você trouxesse um pouco disso, é quando tá chegando já para esse lado complexo, e que a mulher, principalmente, tem umas que tem muita condição financeira para sair e mesmo assim continuam. Isso daí é por conta da dependência emocional. Independente da questão financeira, independente do que da profissão da pessoa, nós somos seres humanos. Você pode ser o que você quiser, mas você é um ser humano e você tem emoções. Então, o que passa na cabeça dessa mulher é o medo. Medo do quê? Muitas vezes medo de perder uma posição, não somente econômica, mas sim social. Porque lembre-se que esse homem, ele fez todo ele construiu um castelo, né? Todo um status. É um castelo, às vezes de areia, mas é um castelo, né? Então, o narcisista, ele quer que as pessoas vejam que ele é o melhor. E nisso entra os filhos e a esposa. Então, o que acontece? Vem aquele medo. Porque mesmo que seja um castelo de areia, é um castelo. Então, a mulher, ela tem medo de perder o status, de perder as amizades, de até perder aquela posição que os filhos também têm diante dos colegas, né, na escola. Então, o primeiro que vem na mente daquela mulher é o medo. De ser a separada, que divorciou, a que é a mãe dos filhos. Só de separar já dói. Por quê? Porque imediatamente a sociedade, as outras pessoas vão dizer, mas não é possível, esse homem é maravilhoso, como que essa mulher vai largar desse homem maravilhoso? Claro, ninguém sabe o que acontece. Então, a mulher tem medo disso, de ser novamente, né, humilhada, às vezes até crucificada pela mídia, né, porque quanto mais alto a pessoa sobe, a queda é mais violenta, né? Então, a pessoa muitas vezes prefere viver naquele mundo ilusório. E não somente ilusório, mas um mundo complicado. Às vezes até é infernal a situação da pessoa ali. Mas ela justifica falando isso, que como que ela vai causar esse problema para os filhos, que os filhos vão ser filhos de pais separados, que ela tem medo que a sociedade de alguma maneira interfira na relação dela com os filhos, né? Então são medos que a pessoa vai criando. Mas se realmente a mulher tomar a decisão, não vai ser fácil, mas vai ser um caminho que a palavra de Deus diz a porta estreita e a porta ampla, né? O que acontece quando você pega a porta estreita? Ela é estreita, mas só que com o caminhar ela vai se abrindo. E o que acontece com aquela porta gigante? Ela é gigante, mas depois ela vai fechando. É o que acontece com a vida com o narcisista. Começa maravilhosamente bem, mas depois ela vai ficando muito estreita, até o ponto que esmaga você lá na frente. O narcisista é aquela pessoa que eu vejo que ela tem muitas e muitas dores e ela não está disposta a resolver. E aí ele começa a entrar com comportamentos explosivos, espelhando em quem está dentro de casa, nos filhos, na esposa. E tem uma coisa que, inclusive, eu achei muito legal, que você me contou, inclusive, a respeito de você, que é da questão de independente da forma como você é tratada dentro do casamento, independente do quanto o seu parceiro ganha, da mulher sempre ter essa independência dela, sabe? Então eu queria que você trouxesse muito essa vertente da independência, porque um dos comportamentos que é principais é a questão do controle. Quando o homem, que é uma mulher que ela tem, que tem mulher que gosta de cuidar da lar, ok, mas vamos supor aqui pra mulher que tem realmente o trabalho, ela gosta, ela é feliz com aquilo. Quando o homem começa a chegar nesse circo de controlar, é onde ela perde, vamos supor, a única liberdade que ela tinha. Então, o que você diria hoje para aquela mulher que gosta de trabalhar, que está tendo as suas questões financeiras ali, tem o ganho, e o marido está querendo tirar isso dela, o narcisista?
Eu poderia contar um caso Claro. que seria um exemplo muito claro. Eu tive uma paciente que quando ela chegou, ela era uma moça, acho que ela tinha uns 38 anos, muito bonita, bem clarinha, de pele clara e o cabelo muito escuro, mas eu percebi que não era a cor natural do cabelo dela. Aí começamos, né, a contar para mim o que estava acontecendo. Aí eu pedi para ver algumas fotos, que eu queria conhecer o marido, nem que seja pelas fotos, né? Quando ela mostrou a foto, era uma foto que o casal estava com a família dele. E ela era uma moça bem alta. E o marido mais ou menos tinha a mesma altura dela, ou um pouquinho menos que ela. Mas na maioria das fotos que ela mostrou para mim, ela estava um pouquinho atrás dele. Ele um pouquinho na frente e ela atrás. Mas todas as fotos eram daquele jeito. E eu comecei a achar estranho isso. Aí eu perguntei, e essa moça ela era nutricionista, é ainda nutricionista. Ela tinha um trabalho muito bom, que ela ganhava muito, ela trabalhava para o governo. É em outro país, mas era mais ou menos como o SUS, tá? E ela era nutricionista do SUS, ela trabalhava também nos hospitais, e essa moça, ela ganhava muito bem. Esse esposo, depois que nasceu antes de nascer o primeiro filho, ele já começou a insistir dela deixar aquele serviço. Ela era nomeada em outro país, eles são nomeados pelo governo, tá? Então, é um trabalho muito bom, muito seguro. E ela obedeceu ele, né? Deixou aquele trabalho. Essa moça, ela é loira. Ela é muito linda, é uma moça alta, esbelta, e o cabelo que ela tingia de preto, depois eu fui ver que era um cabelo loiro. Ela deixou esse trabalho, ela ficou dentro de casa, e ele gosta muito de fazer negócios, ele é muito bom de fazer negócios. Ele constrói casa, vende, é muito movimento. Bom, mas vamos lá. Essa moça, ela começou a mudar. A minha orientação, a primeira coisa, ela começou a começar a mudar. A primeira coisa é voltar na cor natural do cabelo dela. Ela voltou com aquela cor natural. Ela ficou muito linda. Ela tinha um cabelo comprido, loiro. Ela começou a usar umas roupas conforme a idade dela, porque ela era uma moça nova. Ela começou as mudanças por ali. Esse homem começou a ficar meio inquieto. Ele pediu que queria ter uma sessão comigo, logicamente, eu aceitei, ele veio, ele explicou que ele estava preocupado por ela, porque ela estava deixando muito a família do lado, eles têm 3 filhos, ela já não tinha aquele acompanhamento. Eu falei, não, você fique despreocupado que da sua esposa cuido eu, ela está num quadro de estresse, ela está entrando numa depressão e eu estou cuidando dela, você pode ficar sossegado. Bom, fim das contas. Ele construía a casa para a família, mas quando tinha um interessado na casa, ele tirava a família da casa, vendia a casa da família, colocava eles em qualquer outro lugar, até ele construir outra casa para a família, e acontecia a mesma coisa. E essa mulher, ela ficava tão triste, porque ela preparava aquela casa com muito carinho, fazia o quarto das meninas, o quarto do menino, né? E ele ia lá de um dia para o outro, falava, arrumem suas coisas que eu vendi a casa. E eu ficava muito indignada com aquilo. Aí eu comecei a trabalhar com ela. Ela parou de tirar aquelas fotos. Quando eles tiravam foto, ela já saía do lado dele, com a família, né? E daí eu vi que ele começou a querer levar ela novamente para aquela caixa que ele acostumava deixar ela. Aí teve uma série de movimentos. Ela tinha uma propriedade que eu falei para ela, essa era uma propriedade perto da praia. E eu disse para ela, como ele é construtor, peça para ele construir uma casa de praia para você e para as crianças. Uma coisa que seja sua. Aí ela, de uma maneira assim que a gente, né, preparou para ela conversar, ele preparou essa casa, ele construiu essa casa, deixou essa casa um brinco. Só que a casa era dela, o terreno é dela, a casa dela, tudo dela. Chegou o momento que aquilo ficou maravilhoso, o que ele falou? Vocês saiam da casa porque eu já vendi a casa. Aí eu falei para ela, de jeito nenhum, isso aqui é seu.
Isso aqui é segurança para você e para sua família. Não aceite. Foi a primeira vez que ela disse não. E assim foi. E continuamos trabalhando. Fim das contas. Essa mulher, ela cresceu tanto. Ela tomou o lugar dela de esposa. Ela não voltou para... Não, ela voltou para a profissão dela, porque nessa casa que ela construiu, ela fez um consultório. E voltou a atender, mas em forma particular. E que deu muito certo. Bom, fim das contas, esse homem viu que aquela mulher mudou. Ela tomou posse da vida dela. Ela começou a trabalhar na mesma altura dele. Nunca mais ela se rebaixou. E estão juntos até hoje. Mas ela tomou as rédeas da vida dela. Ela nunca mais permitiu ser humilhada, nem ele fazer o que ele fazia. E esse homem aprendeu. É como o que eu vejo aqui, como se essa mulher ela domou o leão. Ela conseguiu domar a fera em si. Que é aquilo que você falou. Então, a esposa, se a gente pudesse resumir para que ficasse bem prático o entendimento. A esposa, ao invés de querer mudar o homem, ela tem que mudar a si mesma. Ela tem que trabalhar tomar a posição, nela. Tomar as rédeas da vida dela. Sim. Esse foi o caminho que nós encontramos. Porque ela não queria separar dele. Porque eles têm, né, um universo toda uma formado, vida, né? sim, Filho, universo, as família. crianças, né? As crianças que eu digo, um já tem, acho que tinha 16 anos na época, depois tinha uma menina de 10, uma outra. Mas ela queria, né, continuar com aquilo. E foi o caminho que nós encontramos. E graças a Deus, deu muito certo. Hoje em dia, ela está muito bem. Aquela casa maravilhosa que ele deixou, aquela casa um brinco, né? Mas nunca mais ele fez aquilo. De hostigar, de castigar a família, porque é um projeto dele, é ele que ganhava muito dinheiro, né? Então, aí ela começou a tomar a posição, inclusive ela abriu uma conta no banco, tinha que dividir as ganâncias, mudou, a vida mudou ali, né? Mas porque ela foi o forte suficiente para tomar as rédeas da vida dela. Porque se ele não quisesse acompanhar, ele apenas teria que se retirar do casamento. Porque ela já não voltaria a ser aquela mulher. Ela tomou o posicionamento. Tomou posse da vida dela. E com isso, ela salva os filhos também. Né? Porque ela tem 2 filhas mulheres. E o que essa moça iria ensinar para as filhas? Veja bem, porque as filhas se espelham na mãe, né? Então, com isso também ela educou os filhos, né? Ou seja, em toda essa jornada dela, você acompanhou ela como profissional, fazendo os direcionamentos. Sim. E uma coisa que eu gosto, assim, da Elizabeth é o seguinte, eu vejo muito aquelas terapias só da escuta ativa. Ela além de ter esse viés da escuta ativa, faz aquele acompanhamento, direciona até mesmo em decisões racionais, em coisas que vão além, tem aquele tato para entender o momento da vida da paciente, é diferente de só mesmo um trabalho emocional. Às vezes a gente sai ali, eu falo que eu já passei por muitas experiências, eu falava assim, nossa, eu saí daqui, tá, mas eu não sei o que fazer. Além disso, tem esse viés que eu acho muito legal, que é dessa segurança. Da paciente se sentir acolhida tanto na questão emocional quanto também nos próximos passos que ela vai estar fazendo para que isso aconteça. Porque muitas das vezes as pessoas têm em mente que eu vou fazer uma terapia e aquilo ali, uma consulta, aquilo ali vai me salvar. Não. As pessoas precisam de um acompanhamento. Por quê? Você está casada durante muitos anos. Os comportamentos do seu marido não saíram ali no primeiro dia que você viu ele. Não é uma coisa pontual. Aquilo foi aumentando conforme o tempo. Agora, a pessoa querer chegar e passar por uma sessão e querer um milagre para resolver tudo é algo inviável. Milagre é só Deus mesmo, né? Mas uma coisa que eu vou explicar para você. No caso dessa moça que eu estou explicando, deu muito certo. Mas sabe o que acontece, Vitória? É como se eu tivesse um despertador. Eu poderia utilizar esse despertador para acordar, mas quem quer ser acordado? Muitas vezes tem pessoas que não querem acordar. Então, eu, mesmo tendo o despertador, eu não posso querer acordá-las. Ou até, às vezes, eu tenho que esperar o momento correto de acordar aquela pessoa, tá? Então, é o que você disse, a pessoa precisa ter tato, porque às vezes a pessoa não está preparada para ser acordada. Então,
tem que manter aquele tempo ainda de somnolência até chegar o momento que a pessoa está preparada. E esse momento chega. Traz até aquele exemplo, como você está trazendo questão de exemplos bíblicos, que Jesus bate na porta. Ele bate e se a pessoa abrir, ele entra, né? É isso daí mesmo. Ele teria o poder de chegar arrebentando a porta Claro, com tudo, ele mas pode. ele não quer, Sim. ele respeita. Claro, por que ele já por que ele foi perguntar para o cego o que queria, né? É porque ele estava batendo na porta. Você quer abrir? O cego disse, eu quero. Então ele bate. E é aquela primeira coisa, na hora da terapia, quando você vai... Eu falo isso por experiência própria. Quando você vai com viés de olhar para o outro, não, porque tal coisa, quando eu buscava a primeira vez, não, é porque tal coisa, a pessoa fez isso, fez aquilo. É questões suas para cuidar. A transformação, quando acontece na vida da mulher, impacta nos filhos, impacta no marido, impacta em tudo. Então, Sim. primeiro ponto, transformação na vida da própria mulher. Depois é o processo de impactar. E se mesmo a mulher fazendo essa transformação na vida dela mesma, impactando nos filhos e tudo, e o marido não quiser, aí é paciência. Porque ela querer Sim. forçar uma barra é pedir para ela regredir. Quando um não quer, dois não ficam. Sim, mas voltando ao mesmo caso que eu acabo de falar para você. O que levou essa mulher a tomar essa atitude? É o amor. Foi o amor. O amor é paciente. Primeiro para ela se amar. É muito importante a pessoa primeiro se amar. Porque a pessoa que não se ama não pode amar outra pessoa. Então, no caso dessa moça, ela se amou. Ela já não iria permitir ser humilhada. E depois foi o amor pelos filhos. Porque ela não queria levar essa vivência para os filhos. Então, por amor àqueles filhos, ela mudou as atitudes dela. Ela mudou as condutas dela. Mas o que foi o impulso dela? O amor. É o que eu disse para você. E o que está na Bíblia a respeito do amor? O amor é paciente. É paciente, mas nós temos que também ser inteligentes e objetivos. Quando você vê que aquilo realmente não funciona e que você já está, a tua armadura está sendo desgastada, é o momento de sair daquela batalha, porque você vai perder, tá? Então, a pessoa tem que ser inteligente e objetiva. Não, isso aqui já não vai para frente. Eu dificilmente, Vitória, quando eu começo um processo com uma pessoa, dificilmente eu peço para uma separação. Muito difícil. Eu sempre digo para a pessoa, lute até onde a tua armadura tiver capacidade de resistir. Quando a sua armadura começar a perder força, retire-se. Porque não vale a pena. Mas é importante a pessoa lutar. Porque a pessoa que não luta, às vezes lá na frente, começa com aquele sentimento de culpa. Se eu tivesse feito, se eu não. Então, faça tudo o que tiver ao teu alcance, aonde você consegue. O que está para lá do teu alcance, não. E aí coloca aquele ponto, né? Quando tem agressão física e não tem luta, que não dá pra mulher vencer do homem. Aí essa luta aí desista. Não. É o único caso que eu realmente oriento a uma separação imediata é se tiver violência física. Porque isso daí é perigoso. Você mesma falou de um caso, né? É muito triste, que não vamos tocar nisso. Mas quando tem uma violência física, esse é o limite. Só tem a piorar. Não. Esse é o limite. Eu digo, minha amiga, saia dessa luta porque você vai perder. Não continue, não perca a sua energia, não perca a sua beleza. Você falou de rugas, né? Como que uma mulher, por mais procedimento que ela faça, muitas vezes ela não fica bonita. Por quê? Porque a beleza começa de dentro para fora. E como uma pessoa que vive sem paz, só isso, só vamos usar uma palavrinha muito simples, paz. Como que uma pessoa que não tem paz vai conseguir ter alegria, ter bons pensamentos? O que acontece? Esses quadros de ansiedade, de estresse, de depressão, vêm da onde? Por acaso pode vir da água que nós tomamos? Vem dos alimentos que nós consumimos? Não. Tudo isso daí vem da onde?
É o pensamento. O campo de batalha para todos esses transtornos, aonde é o campo de batalha? É esse aqui. Então, se você tem pensamentos negativos, você terá emoções negativas, sentimentos negativos e, por fim, condutas negativas, tá? Se você tem pensamentos positivos, você vai ter sentimentos positivos, emoções positivas e condutas positivas. Então, lembre-se que o campo de batalha é aqui. Vamos cuidar disso aqui. Perfeito. Elizabeth, eu acredito que aqui eu consegui pegar tudo que eu precisava de você. E sobre as questões do narcisista, eu acredito que esse episódio aqui as mulheres vão sanar muitas das dúvidas. Inclusive, eu já vou aproveitar para pedir que outras temáticas voltadas a questões de dentro do casamento vocês podem colocar nos comentários para que a gente possa trazer em pauta, porque a gente vai fazer novos episódios com a Elizabeth. Eu vou fazer diversos, se deixar por mim, eu faria muitos mesmo. Tem algo a mais que você fala assim, que faltou você trazer para as pessoas aqui, ou você acha que você conseguiu fechar bem essa questão do narcisismo? Para as pessoas entenderem que é um processo, tá? Não tem como a pessoa sair de um dia para o outro disso, é um processo. Se você quisesse sair, por exemplo, das drogas, como começaria? Com um processo. Se você fosse viciado em algum tipo de droga, qual seria um dos momentos mais complicados? O momento da abstinência, né? Quando você já não recebe aquilo que fazia bem para você, tá? Isso aqui é um processo científico, comprovado cientificamente. Isso aqui é uma coisa totalmente física. Porque as emoções, aquela emoção que você tinha com o narcisista, aquilo lá vai ser cortado. Porque ele era como uma droga. Depois de você consumir alguma coisa, algum tipo de droga, você se sente bem, mas depois vem um momento que aquela adrenalina ela vai baixando, né? Com o narcisista acontece a mesma coisa. Quando é necessário, ele lança aquela dopamina que deixa você lá em cima e você fica feliz, só que em pouco tempo aquilo vai derrubando até virar zero. Então, você vai ter que suportar aquele tempo de abstinência. Não existe outro jeito. Então, saiba que será um processo, mas é um processo que vai levar você aonde? À liberdade, tá? Saiba disso. Então, isso daí que seja aquele alimento que você vai ter. Ai, eu vou melhorar, eu vou ser feliz, eu vou ter paz. Tudo isso daqui que eu estou dizendo é a motivação para você iniciar aquele processo de sair dessa vida que a única coisa que vai te levar é ao túmulo. Nossa, muito, como que eu posso dizer? Muito profundo isso. Porque realmente é uma questão muito complexa, que infelizmente muitas mulheres não têm um final tão bom. Então é muito interessante vocês ficarem atentas a todos esses sinais e essas questões. Se ele não quer, se trate e saia. E é com muito orgulho e felicidade que eu finalizo o episódio de hoje. E já para avisar que eu vou trazer ela mais vezes. E se você gostou, já deixa o seu joinha aí, o seu like. Já coloca aqui nos comentários próximas temáticas que vocês desejam ver aqui. E também já siga ela no Instagram, que é @ElizabethEnsPsicóloga. E é isso, até o próximo episódio.